duas meninas pararam o carro de um milionário na rua gritando: "Ajude nossa mamãe, ela vai morrer." Quando ele viu a foto da mãe delas, ficou em choque total ao descobrir quem era. Miguel Santana estava atrasado para mais uma reunião quando duas meninas apareceram na frente do seu BMW preto. Ele pisou no freio com força, quase derrapando na avenida movimentada. O coração dele disparou. Por pouco não atropelou duas crianças que não deviam ter mais de 10 anos. "Pelo amor de Deus!" Miguel gritou, descendo o vidro do carro. "Vocês são malucas? Querem morrer?" A menina mais velha se aproximou do vidro, os olhos vermelhos de tanto chorar. A menor ficou atrás, segurando a mão da irmã com força. As duas estavam sujas, com roupas velhas e rasgadas, claramente vindas de algum lugar muito pobre. "Por favor, senhor, o senhor precisa nos ajudar", a mais velha disse, a voz tremendo. "Nossa mamãe vai morrer se ninguém ajudar ela." Miguel olhou o relógio no pulso. Já estava 20 minutos atrasado. A reunião com os investidores japoneses era crucial para o negócio da família. Não podia se dar ao luxo de perder aquele contrato. "Meninas, vão procurar um hospital público. Eu não posso..." Senhor, por favor." A pequena se aproximou também, e Miguel viu que ela estava chorando desesperadamente. A mamãe disse que ia ficar boa, mas ontem ela desmaiou e não acordou mais. A vizinha falou que ela precisa de remédio caro que a gente não tem dinheiro. Miguel suspirou, impaciente. Aquilo estava virando uma cena constrangedora no meio da avenida. Vários carros já buzinavam atrás dele, e pedestres paravam para olhar. "Escutem aqui, eu sinto muito pela situação de vocês, mas existem organizações sociais para isso. Procurem a prefeitura, algum programa de assistência." "Ninguém quer ajudar a gente", a mais velha interrompeu desesperada. "Já fomos em todo lugar. Disseram que a mamãe precisa de um tratamento que só tem em hospital particular. Custa muito dinheiro." A menina menor puxou um papel amassado do bolso da blusa. "Senhor, olha aqui." A moça do posto de saúde escreveu o nome do remédio. Disse que custa R$ 1.500. Miguel pegou o papel só para se livrar logo daquela situação. Quando leu o nome do medicamento franzindo a testa. Era um remédio que ele conhecia bem. Sua própria mãe tinha usado algo parecido durante o tratamento contra o câncer. "O que sua mãe tem?" ele perguntou, já um pouco mais interessado. "Não sabemos direito." A menina mais velha respondeu. "Ela fica muito fraca, não consegue comer, e às vezes sai sangue quando ela tosse. Ontem ela falou umas coisas estranhas, como se não soubesse onde estava." Miguel sentiu um aperto no peito. Aqueles sintomas eram sérios mesmo, muito sérios. Ele olhou novamente para as duas meninas e viu o desespero genuíno nos olhos delas. Não era mentira, não era golpe, era desespero de verdade. "A mamãe é nova ainda", a menor disse, limpando o nariz na manga da blusa. "Ela tem só 32 anos. A gente não quer que ela morra." Alguma coisa no jeito que ela falou fez Miguel parar completamente de pensar na reunião. 32 anos. Era muito nova mesmo para estar numa situação tão grave. E as meninas, sozinhas na rua, parando carros de desconhecidos. A situação estava realmente desesperadora. "Onde vocês moram?" Miguel perguntou. "Aqui perto, senhor. Na vila atrás daquele posto de gasolina." Miguel conhecia a região. Era uma das favelas mais pobres da cidade. Lugar onde ele nunca tinha colocado os pés na vida, mas sabia que existia. Sempre via de longe quando passava de carro pela avenida principal. "Por favor, senhor." A menina mais velha insistiu. "Se o senhor pelo menos fosse ver a mamãe, ia entender. Ela é boa demais para morrer assim." Foi nesse momento que ela tirou uma foto velha e amassada da mochila escolar. "Olha aqui, senhor. Essa é a mamãe quando ela era mais nova, antes dela ficar doente." Miguel pegou a foto sem muito interesse, só para acelerar o processo e conseguir ir embora. Mas quando olhou para a imagem, o mundo parou. Literalmente parou. O barulho dos carros sumiu. As vozes das meninas viraram um eco distante, e Miguel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O rosto na foto era familiar. Muito familiar. Miguel piscou várias vezes, achando que estava vendo coisas, mas não estava. Era ela. Depois de 15 anos, era ela. Como é o nome da mãe de vocês?"
Miguel perguntou, a voz saindo rouca. Isadora. Isadora Carvalho. Miguel fechou os olhos e respirou fundo. Isadora. A Isadora que ele tinha amado aos 19 anos, que tinha sumido da vida dele do dia para a noite, sem explicação, sem despedida. A Isadora que ele tinha procurado por meses, até desistir e aceitar que ela tinha escolhido seguir outro caminho. Senhor, o senhor está bem? A menina mais velha perguntou preocupada. Miguel abriu os olhos e olhou para as duas crianças com uma atenção completamente diferente. Agora ele via traços familiares nos rostos delas. O formato dos olhos, o jeito do sorriso, coisas que ele não tinha notado antes porque não estava prestando atenção. Uma possibilidade terrível e maravilhosa ao mesmo tempo começou a formar na cabeça dele. Uma possibilidade que fazia o coração disparar e as mãos tremerem. Quantos anos vocês têm? Miguel perguntou, tentando manter a voz calma. Eu tenho 14 e a Ana tem 10. A mais velha respondeu. 14 anos. Miguel fez o cálculo rápido na cabeça e sentiu o mundo girar. 15 anos atrás ele tinha 21 anos e estava loucamente apaixonado por Isadora. Eles namoravam há 2 anos quando ele ganhou uma bolsa de estudos integral para fazer mestrado nos Estados Unidos. Era a chance da vida dele, a oportunidade que ia mudar tudo. Miguel lembrava perfeitamente da última noite que passou com Isadora antes de viajar. Lembrava de ter prometido voltar logo, de ter jurado que iam se casar quando ele terminasse os estudos. Lembrava de ela ter chorado no aeroporto, dizendo que tinha um pressentimento ruim. 2 semanas depois, quando Miguel ligou do apartamento em Nova York, o telefone da Isadora já não funcionava mais. O número tinha sido desligado. Ele tentou falar com a família dela, mas ninguém sabia onde ela estava. Simplesmente tinha sumido. Miguel passou os primeiros 6 meses nos Estados Unidos tentando localizá-la. Mandou cartas, pediu para amigos procurarem, até contratou um detetive particular. Nada. Isadora tinha desaparecido completamente. Com o tempo, ele acabou aceitando que ela tinha desistido do relacionamento e seguido em frente. Ele também seguiu em frente, terminou o mestrado, voltou para o Brasil, assumiu os negócios da família, se casou com outra pessoa, mas sempre teve uma parte do coração dele que pertencia a Isadora. Sempre. Senhor? A menina mais velha chamou de novo. O senhor pode ajudar a gente? Miguel olhou para ela e viu Isadora aos 14 anos. Via os mesmos olhos expressivos, a mesma determinação na voz. O mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava preocupada. Sim, Miguel disse, a voz ainda trêmula. Sim, eu vou ajudar vocês. Entrem no carro. Sério? A menor perguntou, incrédula. Muito sério. Vamos buscar a mãe de vocês agora mesmo. Miguel ligou o pisca-alerta e parou o carro direito. Abriu as portas de trás para as meninas entrarem. Estava tomando uma decisão que ia mudar a vida dele para sempre, e sabia disso. A reunião com os japoneses, os negócios, tudo isso podia esperar. Pela primeira vez em muitos anos, Miguel tinha encontrado algo mais importante que dinheiro. O trajeto até a vila foi tenso e silencioso. Miguel dirigia no automático, a mente dele viajando 15 anos no passado. As meninas no banco de trás sussurravam entre si, ainda incrédulas que um estranho rico tinha aceito ajudar. É aqui, senhor, a mais velha disse quando chegaram na entrada da favela. A casa da gente é lá no fundo. Miguel nunca tinha entrado numa comunidade como aquela. As ruas eram estreitas, sem asfalto, com casas coladas umas nas outras. Crianças brincavam na lama, mulheres lavavam roupa em tanques improvisados. Era um mundo completamente diferente do dele. Para aqui. A menina indicou uma casa pequena de blocos sem reboque. A mamãe está no quarto. Miguel estacionou e seguiu as meninas para dentro. O cheiro de umidade e remédio tomou conta do nariz dele. A casa tinha só 3 cômodos minúsculos. Na sala, que também servia de cozinha, havia apenas um sofá velho e uma mesa de plástico. Mamãe, trouxemos um senhor para ajudar. A menor chamou, correndo para o quarto. Miguel parou na porta do quarto e sentiu o ar faltar nos pulmões. Ali, deitada numa cama simples, estava Isadora. Mesmo magra, mesmo doente, mesmo com o rosto pálido e cansado, era ela. Não havia mais dúvida.
Isadora estava inconsciente, respirando com dificuldade. Miguel se aproximou devagar, como se estivesse numa igreja. 15 anos se apagaram num segundo. Ele voltou a ser o rapaz de 21 anos que era louco de paixão por aquela mulher. Ela está assim desde ontem, a filha mais velha explicou preocupada. Às vezes ela acorda, mas fala coisas estranhas, como se estivesse sonhando. Miguel se sentou na beirada da cama e olhou para Isadora de perto. Ela tinha rugas pequenas ao redor dos olhos, marcas de uma vida que não tinha sido fácil. As mãos dele tremeram quando chegou perto do rosto dela, mas não teve coragem de tocar. Ela sempre foi bonita assim, a menor disse, se aproximando. Mesmo doente, todo mundo fala que a mamãe é a mulher mais bonita da vila. Miguel sorriu sem conseguir esconder a emoção. Isadora sempre tinha sido linda mesmo, mas não era só beleza física. Era o jeito dela sorrir, de olhar para as pessoas, de fazer qualquer um se sentir especial. Vamos levá-la para um hospital bom, Miguel disse, levantando. Agora mesmo. Mas, senhor, a gente não tem dinheiro nem para o táxi. A mais velha protestou. Não se preocupem com dinheiro. Eu cuido de tudo. A Miguel ligou para seu motorista particular e pediu para ele trazer a ambulância particular que a empresa da família mantinha para emergências. Em 15 minutos, uma equipe médica completa estava na porta da casa de Isadora. Meu Deus, a vizinha que tinha ajudado as meninas apareceu na porta. Que ambulância chique é essa? Um anjo apareceu para ajudar a Isadora. A filha mais velha respondeu, olhando para Miguel com admiração. Durante o trajeto para o Hospital Santa Cecília, o mais caro da cidade, Miguel não conseguia parar de olhar para Isadora. Os paramédicos trabalhavam para estabilizar ela, checando pressão, colocando soro, monitorando os batimentos cardíacos. A condição dela é séria, o médico da ambulância disse para Miguel. Parece desnutrição severa complicada com algum tipo de infecção. Ela vai precisar de cuidados intensivos. Façam tudo o que for necessário, Miguel respondeu sem hesitar. Dinheiro não é problema. No hospital, Miguel usou toda a sua influência para conseguir o melhor quarto, os melhores médicos. Em 2 horas, Isadora estava numa suíte particular, com uma equipe médica completa cuidando dela. Senhor Santana, Dr. Moreira, o diretor do hospital se aproximou. Os exames iniciais mostram que a paciente está com uma infecção generalizada causada por desnutrição prolongada. É tratável, mas vai precisar de tempo e cuidados especiais. Quanto tempo? Miguel perguntou. Algumas semanas, talvez 1 mês. E o tratamento vai ser caro. Não importa o preço. Salvem ela. Miguel se voltou para as meninas, que estavam abraçadas num canto do quarto, olhando para todos aqueles aparelhos com medo. Como é que vocês se chamam? Miguel perguntou, se agachando na altura delas. Eu sou a Laura, a mais velha disse. E ela é a Ana. Laura e Ana. Miguel repetiu, gravando os nomes. Vocês moram só com a mãe de vocês? Sim, senhor. Sempre foi só nós 3. E o pai de vocês? Laura baixou a cabeça. A mamãe nunca falou muito sobre ele. Só disse que ele foi embora antes da gente nascer e nunca mais voltou. Miguel sentiu uma facada no peito. Isadora tinha criado 2 filhas sozinha durante todos esses anos. Enquanto ele estava nos Estados Unidos construindo carreira, casando com outra pessoa, vivendo uma vida de luxo, ela estava lutando para sobreviver. A mamãe trabalha limpando casa das pessoas, Ana disse. Às vezes ela chegava tão cansada que desabava no sofá. Mas sempre fazia janta para a gente. Ela é a mãe mais corajosa do mundo, Laura completou. Nunca reclamou de nada, mesmo quando não tinha dinheiro para comprar comida. Miguel teve que se virar para as meninas não verem as lágrimas nos olhos dele. Como Isadora tinha conseguido criar 2 meninas tão educadas, tão carinhosas, sozinha e sem recursos. Foi nesse momento que Isadora começou a se mexer na cama. Ela abriu os olhos devagar, confusa com o ambiente estranho. Onde eu estou? Isadora perguntou, a voz fraca. Mamãe! As 2 meninas correram para a cama. Você está num hospital bom. Um senhor legal trouxe a gente aqui. Isadora olhou ao redor do quarto e seus olhos pararam em Miguel. Ela franziu a testa, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Eu te conheço? Isadora perguntou confusa. Miguel respirou fundo. Não, senhora. Sou Miguel Santana.
Suas filhas me pararam na rua pedindo ajuda. Isadora tentou se sentar na cama, mas estava muito fraca. Eu não tenho dinheiro para pagar um hospital como esse. Não se preocupe com isso agora, Miguel disse, tentando manter a voz normal. O importante é você ficar boa. Isadora olhou para ele com desconfiança. Mesmo doente e fraca, ela ainda tinha aquela inteligência nos olhos que Miguel lembrava. Por que um estranho faria isso? Ninguém ajuda de graça. Às vezes as pessoas ajudam sim, Miguel respondeu. Suas filhas me tocaram. Elas me lembraram de alguém importante. Isadora continuou olhando para ele, como se estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça. Miguel percebeu que ela não o tinha reconhecido ainda. 15 anos, barba por fazer, cabelo grisalho nas têmporas, roupas caras. Ele estava muito diferente do rapaz de 21 anos que ela tinha conhecido. Mamãe, ele é muito rico, Ana disse impressionada. Tem carro importado e conhece todos os médicos do hospital. E por que uma pessoa rica ia querer ajudar a gente? Isadora perguntou ainda desconfiada. Miguel sabia que precisava ter cuidado. Se ele revelasse quem era agora, Isadora podia entrar em choque. Ela estava fraca demais para lidar com a verdade. Porque toda criança merece ter a mãe por perto, Miguel disse simplesmente. Isadora fechou os olhos, cansada. Eu não sei como vou pagar. Não precisa pagar nada. Considera como um presente. Ninguém dá presente de graça, Isadora murmurou, já adormecendo por causa dos remédios. Miguel ficou observando ela dormir, as meninas acomodadas nas poltronas ao lado da cama. Sua mente fervilhava com 1000 perguntas. Por que Isadora nunca tinha tentado falar com ele? Por que tinha sumido daquele jeito? E mais importante, será que as meninas eram filhas dele? A idade da Laura batia perfeitamente. 14 anos. Se Isadora tinha engravidado na última noite que passaram juntos, Miguel balançou a cabeça. Não podia tirar conclusões precipitadas. Primeiro precisava cuidar para Isadora ficar boa. Depois eles teriam uma conversa muito séria sobre o passado. 2 dias depois, Isadora estava bem melhor. Os médicos conseguiram controlar a infecção e ela já conseguia ficar acordada por mais tempo. Miguel passava todas as tardes no hospital, sempre inventando desculpas para justificar sua presença constante. Senhor Miguel, Laura disse, se aproximando dele no corredor. A mamãe quer falar com o senhor. Miguel entrou no quarto e encontrou Isadora sentada na cama, muito mais alerta. O olhar dela estava diferente, mais focado, como se ela tivesse chegado a alguma conclusão. Preciso saber a verdade, Isadora disse diretamente. Por que você está fazendo isso? E não me venha com essa história de bom samaritano. Miguel se sentou na poltrona ao lado da cama. Isadora, você sabe meu nome? Ela interrompeu surpresa. Eu nunca disse meu nome para você. As meninas disseram. Não, elas me chamam de mamãe na frente de você. Como você sabe meu nome? Miguel percebeu que tinha se entregado. Isadora sempre foi inteligente demais para ser enganada por muito tempo. Isadora, eu preciso te contar uma coisa, mas você tem que prometer que vai me deixar explicar tudo. Quem é você? Isadora perguntou, a voz ficando tensa. Miguel respirou fundo e tirou a carteira do bolso. Ele mostrou a carteira de identidade para ela. Miguel Santana, Isadora leu em voz alta. Ela levantou os olhos devagar e olhou no rosto dele com atenção. Miguel? Miguel? Sou eu, Isadora. O silêncio que se fez no quarto foi ensurdecedor. Isadora ficou pálida, mais pálida do que quando estava doente. Ela começou a tremer, as mãos agarrando o lençol com força. Não, não pode ser você. Ela sussurrou. Isadora, eu sei que é um choque, mas... Sai daqui! Isadora gritou de repente, a voz saindo rouca. Sai daqui agora! Miguel se levantou assustado. Isadora, me deixa explicar. 15 anos! Ela gritou, tentando sair da cama. 15 anos eu esperei! 15 anos! As meninas entraram correndo no quarto, apavoradas com os gritos da mãe. Mamãe, o que aconteceu? Laura perguntou desesperada. Tire ele daqui! Isadora estava chorando e gritando ao mesmo tempo. Eu não quero ver ele nunca mais. Isadora, por favor, me escuta. Miguel tentou se aproximar. Não me toca! Ela se afastou dele como se Miguel fosse um fantasma. Você sumiu.
Você me abandonou grávida. Miguel sentiu como se tivesse levado um tiro no peito. Grávida? Isadora, eu não sabia. Mentiroso. Eu fui na sua casa. Eu procurei você. Sua mãe me expulsou. Minha mãe? Isadora estava soluçando descontroladamente. Ela disse que você não queria saber de mim, que você tinha arranjado uma vida melhor nos Estados Unidos, que eu era só uma aventura de juventude. Miguel sentiu o mundo desabar. Ele se lembrava da mãe sempre perguntando se havia alguma namoradinha, querendo dar problema quando ele estava fora. Sempre dizia que não tinha deixado nada pendente no Brasil. Isadora, eu juro por Deus, eu não sabia de nada disso. Sua mãe me disse que você sabia sim, Isadora gritou entre soluços. Que você pediu para ela me mandar embora se eu aparecesse. Isso não é verdade, eu nunca... Para com essa mentira. Isadora estava desesperada. Eu estava grávida de 4 meses quando procurei você. 4 meses. E sua mãe me disse que você nem queria saber o sexo do bebê. Miguel teve que se apoiar na parede para não cair. 4 meses. Isadora estava grávida de 4 meses e a mãe dele sabia disso. Sabia e nunca contou nada. Mamãe, por favor, se acalma, Ana disse, abraçando Isadora. Elas são minhas filhas? Miguel perguntou, a voz saindo como um sussurro. Isadora olhou para ele com um ódio que gelou o sangue de Miguel. Suas? Você não tem direito de chegar aqui depois de tantos anos e perguntar isso. Isadora, eu criei elas sozinha. Enquanto você estava vivendo sua vida de rico nos Estados Unidos, eu estava passando fome para dar comida para elas. Miguel começou a chorar. Não conseguia mais segurar. Anos de culpa e arrependimento que ele nem sabia que devia sentir estavam vindo tudo de uma vez. Eu procurei você, Isadora. Quando cheguei nos Estados Unidos, eu tentei te encontrar. Mentira! Eu contratei detetive, mandei cartas, perguntei para todo mundo. Você tinha sumido. Porque sumiu porque sua mãe me disse que você não queria mais saber de mim. Isadora estava gritando tanto que a voz dela estava falhando. Ela disse que se eu aparecesse de novo, você ia tomar as meninas de mim. Miguel sentiu uma raiva tão grande da própria mãe que teve vontade de socar a parede. Como ela tinha sido capaz de fazer uma coisa dessas? Onde você morava quando estava grávida? Miguel perguntou. Numa pensão imunda no centro da cidade. Trabalhava limpando banheiro de restaurante para pagar o quarto. Meu Deus, Isadora. E quando a Laura nasceu, eu estava sozinha. Sozinha no hospital público, sem ninguém para segurar minha mão, sem ninguém para me ajudar com ela. Miguel estava chorando tanto que mal conseguia enxergar. Enquanto Isadora estava passando pelo momento mais difícil da vida dela, ele estava numa universidade americana, preocupado com notas e trabalhos. E a Ana? Miguel perguntou. A Ana nasceu 2 anos depois, Isadora disse, a voz ficando mais baixa. Do mesmo jeito, sozinha. Mas você disse que elas são irmãs. São irmãs. A Ana também é sua filha, porque quando você voltou dos Estados Unidos, eu ainda era idiota o suficiente para acreditar que você ia me procurar. Miguel ficou confuso. Como assim? Você voltou do mestrado e casou com a Patrícia Mendonça 3 meses depois. Saiu no jornal. Foto grande na página social. Herdeiro dos Santana casa com filha dos Mendonça. Miguel lembrou perfeitamente. O casamento com Patrícia tinha sido mais negócio que amor. As 2 famílias queriam unir os patrimônios. Quando eu vi aquela foto, eu entendi que sua mãe estava certa. Você nunca me amou de verdade. Eu era só uma distração. Isadora, isso não é verdade. Então, por que você casou 3 meses depois de voltar? Isadora gritou. Se você me amava, por que não me procurou? Miguel não tinha resposta para isso. Ele tinha voltado arrasado porque não conseguiu encontrar Isadora. Quando os pais sugeriram o casamento com Patrícia, ele aceitou porque achava que não fazia diferença mesmo. Achava que Isadora tinha escolhido sair da vida dele. Eu tentei te esquecer, mas não consegui. Miguel disse honestamente. Eu me casei, mas nunca parei de pensar em você. E eu fiquei grávida da Ana porque ainda acreditava que você ia voltar para mim. Isadora disse, limpando o rosto. Que quando você descobrisse da Laura, ia me procurar. Como você ficou grávida da Ana se eu estava casado?
Isadora olhou para ele com uma mistura de vergonha e raiva. Por que você me procurou, Miguel? 6 meses depois do seu casamento. Você apareceu na porta da pensão onde eu morava. Miguel sentiu o mundo girar. Ele lembrava vagamente de uma noite que tinha bebido demais e dirigido sem rumo pela cidade. Lembrava de ter acordado em casa sem saber como tinha chegado lá. Você estava bêbado, Isadora continuou. Disse que o casamento era uma farsa, que ainda me amava. E eu, idiota, acreditei. Isadora. Você passou a noite comigo e sumiu de novo. 2 meses depois, eu descobri que estava grávida da Ana. Miguel cobriu o rosto com as mãos. Como ele tinha sido capaz de fazer uma coisa dessas? E você nunca mais tentou me procurar depois disso? Miguel perguntou. Para quê? Para ouvir mais mentiras? Para sua mãe me humilhar de novo? Nesse momento, Laura e Ana, que estavam ouvindo tudo em silêncio, se entreolharam confusas. Mamãe, Laura disse baixinho. Esse senhor é nosso pai? Isadora olhou para as filhas e depois para Miguel. Biologicamente, sim, mas pai de verdade nunca foi. Miguel se ajoelhou na frente das 2 meninas. Laura, Ana, eu sei que é difícil entender, mas eu juro que não sabia que vocês existiam. Por que você não sabia? Ana perguntou inocente. Porque a avó dele escondeu. Isadora respondeu com amargura. Miguel se levantou e pegou o celular. Era hora de ter uma conversa muito séria com a mãe dele. Capítulo 4. O reconhecimento. Miguel saiu do quarto com o celular na mão, tremendo de raiva. Ele discou o número da mãe e esperou ela atender. Cada toque parecia uma eternidade. Miguel, que bom que ligou, filho. Como foi a reunião com os japoneses? Mãe, preciso falar com a senhora, agora. E que tom é esse, Miguel? Aconteceu alguma coisa? A senhora conhece uma mulher chamada Isadora Carvalho? O silêncio do outro lado da linha foi tudo que Miguel precisava ouvir para confirmar suas suspeitas. Mãe? Miguel, onde você ouviu esse nome? Responde a pergunta! Miguel gritou no corredor do hospital, fazendo várias pessoas olharem para ele. Miguel, se acalma. Vamos conversar pessoalmente. Não. 15 anos depois, eu descobri que tenho 2 filhas. 2 filhas que a senhora escondeu de mim. Miguel, não foi bem assim. Como não foi assim? Ela veio na nossa casa grávida e a senhora mandou ela embora. Miguel ouviu a mãe suspirar do outro lado da linha. Miguel, ela era uma menina pobre, sem futuro. Você tinha acabado de ganhar uma bolsa nos Estados Unidos. Ia estragar toda a sua carreira. Ela estava grávida da minha filha. E você acha que ia dar certo? Uma doméstica sem estudo com o herdeiro do Santana? Pelo amor de Deus, Miguel. Miguel sentiu uma raiva tão grande que teve que se apoiar na parede para não quebrar o celular. A senhora disse para ela que eu não queria saber do bebê? Eu disse o que precisava ser dito para proteger você. A proteger? A senhora destruiu a vida de 3 pessoas. Miguel, olha como você está hoje. Bem-sucedido, respeitado. Se tivesse ficado com aquela menina, estaria morando numa favela igual a ela. E daí? Era minha escolha. Miguel desligou o telefone na cara da mãe. Estava tão revoltado que não conseguia nem pensar direito. Ele voltou para o quarto e encontrou Isadora abraçada com as meninas todas chorando. Isadora, eu acabei de falar com minha mãe. Ela confirmou tudo o que você disse. Isadora nem olhou para ele. Agora você acredita em mim? Eu sempre acreditei em você. Só não sabia da verdade. E o que isso muda? Isadora perguntou, levantando a cabeça. Você acha que depois de 15 anos eu vou fingir que está tudo bem? Miguel se aproximou devagar. Não, eu sei que não está tudo bem. Mas quero tentar consertar. Consertar? Isadora deu uma risada amarga. Como você vai consertar esse ânus, Miguel? Como você vai consertar as noites que eu passei acordada porque a Laura estava com febre e eu não tinha dinheiro para remédio? Miguel abaixou a cabeça, sentindo o peso de cada palavra. Como você vai consertar as vezes que elas perguntaram onde estava o pai delas e eu tive que inventar mentiras? Mamãe, Laura disse baixinho. Não precisa ficar mais brava. Ele não sabia mesmo. Isadora olhou para a filha mais velha. Laura, você não entende. Não é só sobre ele não saber. É sobre como nossa vida poderia ter sido diferente.
Mas agora pode ser diferente, Ana disse com a inocência dos 10 anos. Não é assim que funciona, Ana. Isadora respondeu cansada. Miguel se ajoelhou na frente de Isadora. Me dá uma chance. Uma chance de conhecer minhas filhas. De ajudar vocês. Ajudar como? Com dinheiro? Você acha que dinheiro apaga todo esse tempo perdido? Não. Eu sei que dinheiro não apaga. Mas posso tentar ser o pai que eu deveria ter sido. Isadora ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as filhas. Elas merecem conhecer o pai. Miguel continuou. E eu mereço a chance de conhecer elas. Você não merece nada, Isadora disse friamente. Mas elas merecem. Então vou deixar, mas com condições. Que condições? Você vai visitá-las no hospital, mas quando sairmos daqui, volta para sua vida de rico e deixa a gente em paz. Isadora. Eu não confio em você, Miguel. Você sumiu uma vez, pode sumir de novo. E eu não vou deixar elas sofrerem igual eu sofri. Miguel sentiu que precisava provar que tinha mudado, que não era mais o garoto irresponsável de 21 anos. E se eu provar que não vou sumir? Como? Miguel pensou rápido. Me dá um mês. Um mês para provar que posso ser um pai presente. Isadora balançou a cabeça. Miguel, você não entende. Você é casado. Tem sua vida. Como vai explicar para sua esposa que tem 2 filhas? Eu me divorciei da Patrícia há 2 anos. Isadora pareceu surpresa com a informação. O casamento nunca deu certo. Miguel continuou. A gente se casou por pressão das famílias, mas nunca nos amamos de verdade. E por que se divorciaram? Miguel hesitou antes de responder. Porque eu nunca consegui esquecer você. Isadora desviou o olhar, claramente mexida com a revelação. Papai, Ana disse de repente, experimentando a palavra. É estranho falar isso. Miguel sentiu o coração disparar ao ouvir a palavra papai, vinda da boca da filha. Você pode me chamar de Miguel se preferir. Não, Laura disse se aproximando. Se você é nosso pai, então você é papai. Miguel começou a chorar de novo. Vocês querem me conhecer? Claro que queremos, Ana respondeu. A gente sempre quis ter um pai. Isadora observava a interação com uma mistura de emoção e medo. Mamãe, Laura disse, se voltando para Isadora. Ele parece uma boa pessoa. Ele pode parecer uma boa pessoa agora, Laura. Mas como eu vou saber que ele não vai cansar de vocês e sumir? Miguel se levantou e olhou diretamente nos olhos de Isadora. Porque eu te amo, Isadora. Sempre amei. E agora que descobri que tenho 2 filhas maravilhosas, nunca mais vou deixar vocês saírem da minha vida. Miguel, para com isso. É verdade. Esses 15 anos foram um inferno para mim. Eu sempre senti que faltava alguma coisa, que tinha perdido a coisa mais importante da minha vida. Agora eu sei o que era. Isadora estava claramente lutando contra os próprios sentimentos. Miguel, muita coisa mudou. Eu mudei. Eu também mudei. Mas o que sinto por você não mudou. Mamãe, Ana disse, subindo na cama. Você ainda gosta dele? Isadora olhou para a filha e depois para Miguel. Ana, isso é complicado. Mas você gosta ou não gosta? Isadora suspirou. É complicado. Miguel se aproximou da cama novamente. Isadora, eu sei que não mereço uma segunda chance. Sei que te magoei muito, mesmo sem saber. Mas se você me deixar, eu vou passar o resto da vida tentando compensar esses anos perdidos. E como eu vou saber que você não vai se cansar de brincar de família feliz? Miguel tirou a carteira do bolso e mostrou uma foto velha que carregava desde os 20 anos. Porque eu nunca tirei sua foto da carteira. Em 15 anos, em todos os lugares que fui, eu levei você comigo. Isadora olhou para a foto e seus olhos se encheram de lágrimas. Era uma foto dos 2 numa festa da faculdade, abraçados e sorrindo. Você guardou isso? Guardei. E nos últimos anos, todas as vezes que olhava para essa foto, eu me perguntava onde você estava e se estava feliz. Eu não estava feliz, Isadora disse baixinho. Nunca fui realmente feliz depois que você sumiu. Então me deixa tentar fazer você feliz de novo. Fazer todas vocês felizes. Isadora olhou para as filhas, que observavam a conversa com esperança nos olhos. 1 mês, Isadora disse finalmente. Você tem 1 mês para provar que mudou. Miguel sorriu pela primeira vez em dias. Obrigado, Isadora. Você não vai se arrepender. Eu espero que não, Isadora respondeu.
Porque se você machucar minhas filhas, eu juro que nunca mais você vai ver elas. Eu entendo. E prometo que não vou decepcionar vocês. Laura e Ana se entreolharam e sorriram. Pela primeira vez na vida, elas tinham um pai. Na manhã seguinte, Miguel chegou ao hospital às 7 da manhã, carregando sacolas de café da manhã para todo mundo. Isadora ainda estava dormindo, mas Laura e Ana estavam acordadas, sentadas na poltrona conversando baixinho. Papai! Ana correu para abraçar Miguel, como se conhecesse ele há anos. Miguel sentiu o coração derreter com aquele abraço. Era a primeira vez na vida que alguém o abraçava com amor verdadeiro, sem interesse, só porque estava feliz em vê-lo. Trouxe café da manhã para vocês, Miguel disse, mostrando as sacolas. Não sabia o que vocês gostavam, então trouxe um pouco de tudo. Que legal! Laura se aproximou. A comida do hospital é horrível. Laura! Isadora disse, acordando. Não fala assim. Desculpa, mamãe, mas é verdade. Miguel olhou para Isadora, que ainda o observava com desconfiança. Trouxe aqueles pães de açúcar que você gostava. Não sei se ainda gosta. Isadora pareceu surpresa que ele lembrava. Você lembra disso? Lembro de tudo sobre você, Isadora. Mamãe, o papai trouxe suco de laranja natural, Ana disse, abrindo uma das sacolas. Miguel observou como as meninas interagiam com ele naturalmente, sem medo, sem estranheza. Era como se estivessem esperando ele aparecer a vida toda. Papai, Laura disse, se sentando ao lado dele. Conte pra gente como era quando você era jovem. Miguel sorriu e começou a contar histórias da juventude, sempre incluindo Isadora nas memórias. Ele falou sobre a primeira vez que a viu na biblioteca da faculdade, sobre como ficou nervoso para pedir o primeiro encontro. A mamãe era bonita quando era nova? Ana perguntou. Sua mãe sempre foi a mulher mais bonita que já existiu, Miguel respondeu, olhando para Isadora. Isadora desviou o olhar, claramente mexida. Durante os dias seguintes, Miguel estabeleceu uma rotina. Chegava no hospital de manhã, almoçava com as meninas, ficava a tarde toda conversando com elas e só ia embora depois que elas dormissem. Miguel, Isadora disse numa dessas tardes, quando as meninas tinham saído para fazer exames. Você não precisa ficar aqui o dia todo. Tem sua empresa para cuidar. A empresa pode esperar. Elas não podem. Você vai se cansar disso. É novidade agora, mas logo você vai querer voltar para sua vida normal. Miguel se sentou na beirada da cama de Isadora. Minha vida normal era um inferno, Isadora. Eu acordava todos os dias, sem saber para que servia. Agora eu sei. Miguel, você não entende. Esses últimos dias foram os melhores da minha vida. Ter as meninas me chamando de papai, poder cuidar de vocês. É tudo que eu sempre quis e não sabia. Isadora ficou em silêncio, observando ele. Ontem a Laura me perguntou se eu ia levá-las para conhecer a casa onde eu cresci. Miguel continuou. E eu percebi que não quero que elas vejam aquela vida falsa que eu vivia. Quero construir uma vida nova com vocês. O que você quer dizer? Miguel respirou fundo antes de responder. Vendi o apartamento de cobertura. Você fez o quê? Vendi. Era grande demais, frio demais. Não era um lugar para uma família. E vendi 2 das empresas também. Isadora se sentou na cama, chocada. Miguel, você enlouqueceu? Não, eu acordei. Pela primeira vez na vida eu acordei. Mas por que fez isso? Porque quero garantir o futuro das meninas. Abri uma conta para cada uma com dinheiro suficiente para elas estudarem na melhor universidade do mundo se quiserem. Isadora começou a chorar. Miguel, você não precisava... Precisava sim. São 15 anos de pensão que eu não paguei. E mesmo que fosse só 1 mês de pensão, elas merecem tudo de melhor. E onde você vai morar? Comprei uma casa simples num bairro bom. 3 quartos. Quintal para as meninas brincarem. Uma casa de família. Isadora olhava para ele como se estivesse vendo um estranho. Você realmente mudou. Vocês me mudaram. Descobrir que tenho 2 filhas maravilhosas me fez perceber que tudo que eu achava importante era bobagem. Nesse momento, Laura e Ana voltaram do exame, rindo de alguma coisa que a enfermeira tinha contado. Papai! Ana correu para Miguel. A moça do exame disse que a mamãe está quase boa para ir para casa. É verdade? Miguel perguntou, olhando para Isadora.
O médico disse que se continuar melhorando assim, posso ter alta na semana que vem. Miguel sorriu, mas ao mesmo tempo ficou preocupado. A alta significava que elas voltariam para a vida normal, e ele não sabia se teria o mesmo acesso a elas. Papai, quando a mamãe sair do hospital, você vai continuar visitando a gente? Laura perguntou, como se estivesse lendo os pensamentos dele. Se a mamãe deixar, eu quero visitar vocês todos os dias. Todos os dias? Ana perguntou empolgada. Se for possível, sim. Isadora observou a animação das filhas e pela primeira vez em semanas esboçou um sorriso genuíno. Mamãe, Laura disse se aproximando da cama. Você gosta do papai de novo? Isadora ficou vermelha. Laura, é uma pergunta normal, mamãe. A gente vê como vocês se olham. Miguel também ficou curioso com a resposta. É complicado, Laura, Isadora respondeu. Muita coisa aconteceu. Mas você não odeia mais ele, né? Isadora olhou para Miguel e depois para as filhas. Não, eu não odeio mais ele. Miguel sentiu uma esperança crescer no peito. E você, papai? Ana perguntou. Você ama a mamãe? Miguel olhou diretamente para Isadora antes de responder. Muito. Sempre amei e sempre vou amar. Isadora abaixou a cabeça, claramente emocionada. Então por que vocês não ficam juntos? Ana continuou, com a lógica simples das crianças. Porque os adultos complicam as coisas, Laura respondeu mais madura. Miguel se aproximou de Isadora. Não precisa ser complicado. Miguel, não é tão simples assim. Por que não é simples? Eu te amo, você. Pelo menos não me odeia mais. As meninas querem que a gente fique juntos. O que falta? Isadora ficou em silêncio por um longo tempo. Eu tenho medo, ela disse finalmente. Medo de quê? Medo de acreditar de novo e você sumir de novo. Miguel pegou a mão de Isadora e dessa vez ela não tirou. Isadora, olha nos meus olhos, Miguel disse. Eu prometo que nunca mais vou sumir da sua vida, nem da vida das meninas. Podem passar 10, 20 anos. Eu vou estar aqui. E como você pode ter certeza? Porque agora eu sei o que perdi da primeira vez. E não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Isadora olhou para as filhas, que observavam a conversa com esperança. Se eu der uma chance de verdade, você promete que não vai me decepcionar? Prometo com a minha vida. Isadora respirou fundo. Então está bem. Vamos tentar de novo. Laura e Ana gritaram de alegria e pularam na cama, abraçando os dois. Mas devagar, Isadora disse. Passo a passo. Do jeito que você quiser, Miguel concordou. E se em algum momento eu achar que você não mudou mesmo, que ainda é o garoto irresponsável de 20 anos atrás, acabou. Não vai acontecer. Eu espero que não. A Miguel abraçou Isadora e as meninas, sentindo pela primeira vez em 15 anos que estava no lugar certo, com as pessoas certas. 2 semanas depois, Isadora recebeu alta do hospital. Miguel estava lá para levá-las para casa. Mas quando chegaram na vila onde elas moravam, Isadora ficou surpresa. Miguel, para aqui. Por quê? Essa não é nossa casa. Miguel sorriu. Agora é. Mudei vocês para uma casa melhor enquanto você estava no hospital. 3 quartos, quintal grande, numa rua segura. Isadora desceu do carro e olhou para a casa. Era simples, mas bonita, com jardim na frente e uma cerca branca. Miguel, você não pode fazer isso sem me perguntar. Eu sei, foi precipitado, mas queria que fosse uma surpresa. Laura e Ana correram para explorar a casa nova, encantadas com tudo. É muito, Isadora disse emocionada. Vocês merecem muito mais que isso. Isadora se virou para Miguel. Obrigada. Por tudo. Não me agradece. Agradeça por me dar uma segunda chance. Isadora se aproximou dele e, pela primeira vez em tanto tempo, o beijou voluntariamente. Foi um beijo cheio de perdão, de esperança e de amor que nunca tinha morrido completamente. 2 semanas depois de Isadora ter saído do hospital, Miguel estava na cozinha da casa nova preparando o café da manhã quando ouviu o interfone tocar. Ele olhou no visor e viu o motorista da família Santana na porta. Miguel, seus pais estão aqui, Isadora disse, entrando na cozinha com uma expressão preocupada. Meus pais? Como eles souberam do endereço? Não sei, mas estão na porta com uma cara que não é boa.
Miguel suspirou. Ele sabia que um dia teria que enfrentar os pais, mas esperava que fosse em seus termos, no momento certo. Papai, quem são aqueles pessoas no carro grande? Ana perguntou, subindo numa cadeira para olhar pela janela. São os avós de vocês, Miguel respondeu, tentando manter a calma. Nossos avós? Laura se empolgou. Podemos conhecer eles? Miguel e Isadora se entreolharam. Laura, é complicado, Isadora disse. Por que é complicado? Eles são família da gente. Miguel respirou fundo e foi atender a porta. Seus pais, Margarete e Roberto Santana, estavam no portão com caras de poucos amigos. Miguel, a mãe disse friamente, precisamos conversar. Podem entrar, Miguel respondeu, mesmo sabendo que seria difícil. Os pais de Miguel entraram na casa simples, olhando tudo com desaprovação clara. A mãe especialmente fazia cara de nojo, como se estivesse entrando num lugar contaminado. Então é aqui que você está morando agora? Roberto perguntou, analisando a decoração simples. É aqui que eu escolhi morar, Miguel corrigiu. Isadora apareceu na sala com as meninas atrás dela, claramente nervosas. Olá, senhora Margarete, Isadora disse educadamente. Margarete olhou para Isadora como se ela fosse lixo. Você. Mãe, Miguel alertou. Cuidado com o tom. Cuidado! Miguel, você sumiu por semanas, vendeu propriedades, largou os negócios da família para brincar de casinha com essa mulher? Essa mulher tem nome. E é a mãe das minhas filhas. Suas filhas? Roberto deu uma risada sarcástica. Miguel, você tem certeza que essas crianças são suas? Porque essa aí já tinha histórico de aparecer com barriga. Pai! Miguel gritou, se colocando na frente de Isadora. Mais uma palavra dessas e os senhores saem da minha casa agora. Laura e Ana se esconderam atrás da mãe, assustadas com a tensão. Miguel, nós viemos aqui para te dar uma última chance, Margarete disse. Você para com essa loucura, volta para casa, assume os negócios como deve ser. E nós fingimos que isso aqui nunca aconteceu. E elas? Miguel perguntou, apontando para Isadora e as meninas. Elas voltam para o lugar delas, Roberto respondeu cruamente. O lugar delas? Qual é o lugar delas, pai? Miguel, seja realista. Você vai sustentar uma mulher e duas crianças que nem sabemos se são suas para sempre? Até quando? Miguel sentiu uma raiva subir que nunca tinha sentido na vida. Até quando? Para sempre. Elas são minhas filhas, e Isadora é a mulher que eu amo. Você não ama essa mulher, Margarete disse com desdém. Você está tendo uma crise de meia-idade. Daqui a alguns meses você vai cansar dessa brincadeira. Não é brincadeira! Miguel estava gritando agora. Vocês destruíram 15 anos da minha vida. 15 anos que eu podia ter passado com minha família de verdade. Família de verdade? Roberto se alterou. Nós somos sua família de verdade. Nós que demos tudo para você. Vocês deram tudo, menos a oportunidade de ser feliz. Isadora se aproximou de Miguel e segurou o braço dele. Miguel não precisa brigar com eles por nossa causa. Não é por vocês, Isadora. É por mim. É pela vida que eu perdi por causa deles. Margarete olhou para Isadora com ódio puro. Você seduziu meu filho quando ele era jovem e agora voltou para destruir a vida dele. Senhora Margarete, Isadora disse calmamente. Eu nunca pedi nada para o Miguel. Foram minhas filhas que pediram ajuda para ele. Eu nem sabia quem ele era. Mentirosa! Você planejou tudo isso! Chega! Miguel explodiu. Chega dessa humilhação! Vocês trataram Isadora como lixo há 15 anos e querem continuar tratando agora? Miguel, abra os olhos! Roberto insistiu. Essa mulher só quer seu dinheiro. Pai, eu vendi quase tudo que tinha. Se ela quisesse meu dinheiro, não teria deixado eu fazer isso. Laura, que estava ouvindo tudo, se aproximou de Miguel. Papai, eles não gostam da gente? Miguel se ajoelhou na altura da filha. Eles não conhecem vocês ainda, Laura. Pessoas às vezes são más quando não conhecem. Mas nós somos suas netas, Ana disse, se aproximando também. Por que eles não querem conhecer a gente? Margarete olhou para as duas meninas e Miguel viu um momento de hesitação no rosto da mãe dele. Mas durou pouco. Miguel, você tem uma escolha a fazer, Roberto disse solenemente. Ou você volta para sua família, ou você perde tudo.
Herança, negócios, o nome Santana. Miguel se levantou e olhou diretamente para o pai. Então eu escolho perder tudo. Miguel! Margarete gritou chocada. Eu escolho minha família de verdade. Escolho Isadora. Escolho Laura. Escolho Ana. Vocês podem ficar com o dinheiro, com os negócios, com o nome Santana. Eu fico com o amor. Roberto ficou vermelho de raiva. Você vai se arrepender disso, Miguel. A única coisa que me arrependo é de ter demorado 15 anos para tomar essa decisão. Margarete tentou uma última cartada. Miguel, pensa nas meninas. Elas merecem ter avós, uma família estruturada. Elas têm uma família estruturada. Têm pai, mãe e muito amor. Não precisam de avós que as desprezam. Papai, Laura disse baixinho. A gente não quer que você brigue com sua família por nossa causa. Miguel pegou a filha no colo. Laura, vocês não são uma causa. Vocês são minha vida. E eu não quero uma família que não aceita minha vida. Não. Isadora estava emocionada vendo Miguel defender elas com tanta convicção. Última chance, Miguel, Roberto disse, se dirigindo para a porta. Você tem 24 horas para tomar juízo. Não preciso de 24 horas. Minha resposta é não. Os pais de Miguel saíram batendo a porta. Miguel se sentou no sofá e abraçou as meninas e Isadora. Eu sinto muito que vocês tiveram que ver isso, Miguel disse. Papai, você perdeu sua família por nossa causa? Ana perguntou preocupada. Eu não perdi minha família, Ana. Eu achei minha família. Uma semana depois, Miguel acordou com uma ideia na cabeça. Ele se levantou cedo, tomou banho, se arrumou e foi até o quarto de Isadora. Isadora, acorda. Miguel, que horas são? Aconteceu alguma coisa? Quero te fazer uma pergunta. Isadora se sentou na cama, ainda sonolenta. Que pergunta? Miguel se ajoelhou ao lado da cama e tirou uma caixinha do bolso. Isadora Carvalho, você aceita se casar comigo? Isadora arregalou os olhos. Miguel, eu sei que é cedo. Sei que ainda estamos nos conhecendo de novo. Mas eu amo você. Amo nossas filhas. E quero ser uma família de verdade. Miguel, você tem certeza? Depois de tudo que aconteceu com seus pais, tenho certeza absoluta. Você é tudo que eu sempre quis na vida. Isadora começou a chorar. Sim, Miguel. Sim, eu aceito. Miguel colocou o anel no dedo dela e a beijou. Nesse momento, Laura e Ana apareceram na porta. Papai, você pediu a mamãe em casamento? Laura perguntou empolgada. Pedi, e ela disse sim. As meninas gritaram de alegria e pularam na cama, abraçando os dois. Agora a gente vai ser uma família de verdade, Ana disse feliz. Já somos uma família de verdade, Miguel respondeu. Agora só vai ser oficial. O casamento foi simples, numa capela pequena, com apenas alguns amigos próximos. Laura e Ana foram as damas de honra, radiantes de felicidade. Miguel chorou quando viu Isadora entrar na igreja de vestido branco simples, mais linda do que nunca. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se havia alguém contra aquela união, todos olharam para a porta, meio esperando que os pais de Miguel aparecessem. Mas não apareceram. Eu te amo, Isadora Santana, Miguel disse durante os votos. Eu te amo, Miguel, e perdoo tudo o que aconteceu. Depois do casamento, Miguel adotou oficialmente Laura e Ana. Ver o nome dele na certidão de nascimento das meninas foi um dos momentos mais emocionantes da vida dele. Agora vocês são oficialmente minhas filhas, disse Miguel mostrando os documentos. A gente sempre foi suas filhas, papai, Laura respondeu. Agora é só no papel também. 5 anos depois, Miguel acordou com o cheiro de panquecas vindo da cozinha. Era domingo, dia da tradicional farra culinária da família. Ele desceu as escadas e encontrou Isadora e as meninas preparando o café da manhã, rindo de alguma piada interna. Bom dia, família linda, Miguel disse, abraçando Isadora por trás. Papai! Ana, agora com 15 anos, correu para abraçá-lo. A mamãe está tentando fazer panquecas em formato de coração, mas estão saindo parecendo batata. Eu ouvi isso, Ana Santana, Isadora gritou da cozinha rindo. Miguel olhou para a filha e ainda se emocionava toda vez que ouvia ela usar o sobrenome dele. Ana tinha crescido e virado uma adolescente linda, inteligente e carinhosa. Laura, com 19 anos, estava terminando o ensino médio
e já tinha sido aprovada em 3 universidades. Papai, chegaram as cartas da universidade, Laura disse, mostrando 3 envelopes na mesa. USP, Unicamp e uma bolsa integral para estudar medicina em Portugal. Miguel sentiu o orgulho explodir no peito. Laura, Portugal? É, papai. Lembra que eu mandei a inscrição no ano passado? Eles oferecem bolsa completa para estudantes estrangeiros com boas notas. Isadora se aproximou, limpando as mãos no avental. Ela está em primeiro lugar em todas as matérias há 2 anos. Estou muito orgulhoso de você, filha. Miguel abraçou Laura. Mas Portugal é longe. Papai, você não vai me impedir de ir, né? Laura perguntou preocupada. Miguel riu. Claro que não. Só estou com saudade antecipada. Eu vou voltar nas férias. E vocês podem me visitar. Ana fez uma careta. Eu vou sentir falta da minha irmã chata. Eu também vou sentir sua falta, irmãzinha irritante. Laura respondeu, bagunçando o cabelo de Ana. Miguel observou as duas brincando e se lembrou de como eram pequenas e assustadas quando as conheceu. Agora eram 2 jovens confiantes, educadas, cheias de sonhos. E você, Ana, já decidiu o que quer estudar? Miguel perguntou. Psicologia. Quero ajudar famílias como a nossa, que passaram por situações difíceis. Isadora sorriu orgulhosa. Ela quer se especializar em terapia familiar. É perfeito para você, Ana. Você sempre foi a pacificadora da família. Durante o café da manhã, eles conversaram sobre os planos futuros. Laura falou sobre a vontade de se especializar em pediatria, Ana sobre o vestibular do ano seguinte. Isadora contou sobre a expansão da pequena empresa de doces caseiros que tinha aberto 2 anos antes. O pedido da festa de 50 anos da Dona Marta foi o maior que já recebi. Isadora disse animada. 500 docinhos para 200 convidados. Mamãe está ficando famosa, Ana disse orgulhosa. Miguel sorriu vendo o brilho no olho de Isadora. Ela tinha encontrado sua paixão na confeitaria e estava realizando um sonho que nem sabia que tinha. A empresa pequena já tinha 3 funcionárias e uma lista de espera de 2 meses. Estou pensando em abrir uma loja física, Isadora disse. Encontrei um ponto comercial perfeito na rua principal. É uma ótima ideia, Miguel concordou. Posso ajudar com o que precisar. Eu sei que pode, amor. Mas dessa vez quero conseguir sozinha, com o dinheiro que juntei trabalhando. Miguel entendeu perfeitamente. Isadora tinha reconquistado a independência e a autoestima. Ela não precisava mais dele para sobreviver. Ela escolhia ficar com ele por amor. Depois do café, enquanto as meninas estavam no quintal, o telefone tocou. Miguel atendeu e ficou surpreso ao ouvir a voz da mãe. Miguel, sou eu, sua mãe. Miguel fez 5 anos sem falar com os pais. Olá, mãe. Miguel, preciso conversar com você. Pessoalmente. Sobre o quê? Sobre as meninas. Sobre Isadora. Sobre tudo. Miguel olhou para Isadora, que estava lavando louça, e depois para as filhas no quintal. Mãe, se for para mais humilhação... Não é, filho. É para pedir desculpas. Miguel ficou em silêncio, surpreso. Seu pai teve um infarte na semana passada. Margarete continuou. Não foi grave, mas nos fez pensar. Miguel, a gente está ficando velho, e você é nosso único filho. Eu sei que sou seu único filho, mãe. O problema é que vocês não aceitaram que eu tenho uma família. Nós erramos, Miguel. Erramos muito, e queremos conhecer nossas netas. Miguel respirou fundo. Depois de 5 anos, não esperava uma ligação como essa. Elas são suas netas há 5 anos, mãe. Por que só agora? Porque só agora entendemos que perdemos você de vez. Miguel, você está feliz? A pergunta pegou Miguel desprevenido. Estou muito feliz. Então nós erramos. Se você está feliz, nós erramos. Miguel olhou para Isadora, que tinha parado de lavar louça e estava ouvindo a conversa. Mãe, se vocês querem conhecer as meninas, vão ter que respeitá-las. E respeitar Isadora. Nós vamos respeitar. Eu prometo. E nada de comentários sobre nossa vida, nossa casa, nossas escolhas. Entendido. Miguel pensou por um momento. Domingo que vem vocês podem vir almoçar aqui. Mas a primeira grosseria, vocês saem. Obrigada, Miguel. Obrigada mesmo. Depois que desligou, Isadora se aproximou dele. Você tem certeza disso?
As meninas merecem ter avós, e talvez seja a hora de todo mundo amadurecer. No domingo seguinte, Margarete e Roberto chegaram na casa com presentes para as netas e flores para Isadora. Estavam visivelmente nervosos e constrangidos. Isadora? Margarete disse, estendendo as flores. Eu queria te pedir desculpas. Pelos 15 anos atrás e por 5 anos atrás. Isadora pegou as flores, surpresa. Obrigada, dona Margarete. As meninas são lindas, Roberto disse, observando Laura e Ana, que estavam tímidas, mas educadas. Vovô Roberto? Ana perguntou hesitante. Roberto se emocionou ao ouvir a palavra vovô. Sim, minha netinha. O papai disse que vocês não gostavam da gente. Roberto se ajoelhou na altura de Ana. Nós não conhecíamos vocês. E às vezes as pessoas fazem besteira quando não conhecem. Igual o papai fez quando não sabia que a gente existia? Laura perguntou, inteligente. Exatamente igual, Laura. Durante o almoço, os avós fizeram um esforço genuíno para conhecer as netas. Perguntaram sobre escola, sobre sonhos, sobre gostos. E pela primeira vez, Miguel viu seus pais demonstrando interesse real em algo que não fosse dinheiro ou status. Laura vai estudar medicina em Portugal, Miguel disse orgulhoso. Medicina! Margarete se animou. Que maravilha! Você sempre quis ser médica? Sempre, vovó. Quero ajudar crianças. E você, Ana? Psicologia. Quero trabalhar com famílias. Roberto e Margarete se entreolharam, claramente impressionados com a maturidade das netas. Depois do almoço, enquanto as meninas mostravam o quintal para os avós, Miguel e Isadora ficaram sozinhos na cozinha. Eles mudaram, Isadora comentou. A idade faz isso às vezes. Mostra o que realmente importa. Você se arrepende de ter rompido com eles? Miguel abraçou Isadora. Jamais. Eu precisava mostrar que minhas prioridades tinham mudado. Que vocês eram mais importantes que qualquer coisa. E agora? Agora eles sabem disso. E respeitam. Naquela noite, depois que os avós foram embora e as meninas dormiram, Miguel e Isadora ficaram no quintal conversando. Lembra do dia que você me parou na rua? Miguel perguntou. Isadora riu. Na verdade, foram as meninas que te pararam. Eu nem sabia que elas tinham feito isso. Se elas não tivessem feito, talvez nunca tivéssemos nos encontrado de novo. Talvez fosse melhor, Isadora brincou. Não brinca com isso, Miguel disse, puxando ela para mais perto. Esses 5 anos foram os melhores da minha vida. Os meus também. Miguel olhou para a casa, viu a luz do quarto das meninas ainda acesa, provavelmente conversando sobre os avós novos. Sabe o que mais me impressiona? Miguel disse. O quê? Como 2 meninas desesperadas que pararam um carro na rua conseguiram salvar 4 vidas de uma vez só. 4? A sua, a minha, a da Laura e a da Ana. Porque antes daquele dia nenhum de nós estava realmente vivendo. Isadora encostou a cabeça no ombro de Miguel. Às vezes eu ainda não acredito que deu certo. Deu certo porque era para dar certo. Nós sempre fomos uma família, Isadora. Só precisávamos nos encontrar. Miguel olhou para as estrelas e pensou em como a vida podia mudar em 1 segundo. Um pedido desesperado, 2 meninas corajosas, um coração disposto a amar de novo. Era tudo o que precisava para transformar 4 vidas perdidas numa família feliz. Eu te amo, Isadora Santana. Eu também te amo, Miguel Santana. E ali, no quintal da casa que construíram juntos com as filhas dormindo seguras nos quartos, Miguel soube que finalmente estava em casa. Fim da história.